Fala, meus amigos, a paz do Senhor. Hoje venho estar falando sobre um assunto e sim, com certeza interessa muitas pessoas, né? Eu vim fazendo um estudo e tem um artigo, né, escrito sobre a Terra, né? Muitas vezes a gente vai analisando e as pessoas vão, algumas pessoas, né, estudiosas, algumas pessoas que tem a sua maneira de pensar, né, sobre a Terra. Alguns falam que a Terra é plana, outros falam que a Terra é redonda, né? Outros dizem que a Terra ela tem um certo oval, né? Mas hoje eu também gostaria de estar falando, além de sobre todos os assuntos da Terra que o pessoal vem aí dizendo, né? Na minha opinião, eu acredito que a Terra ela seja oval, né? Ela esteja aí, então, um lado redondo, mas que um lado possa ser oval, menos plana, né? Claro que quem realmente sabe de todos acontecer é Deus, né? O formato exato da Terra é Deus que sabe, né? Mas a gente tem, assim, as nossas intuições e, com certeza, baseado em alguns estudos e também algumas experiências próprias, né? Então, no meu entender, eu acredito que a Terra, ela não é plana e sim ela seja oval. Tem algum ponto da Terra que ela é sim um ponto mais oval, porque devido ao Sol, né, o calor do Sol, o mormaço do Sol, tem pontos, né, no mundo que o Sol é menos e o Sol é mais. Claro que Deus é quem sabe de todo o processo que ele fez, né? Então a gente só imagina. Mas claro que da onde eu morei e aonde eu moro hoje, eu noto uma diferença muito grande entre o Sol e a Lua, que representa estar muito mais baixo do que onde eu morava antes, né? Então, sim, são fatos que eu, né, venho pesquisando e sim, tenho essa conclusão comigo. Claro que cada um tem um pensamento e eu não discordo de pensamento de ninguém. Eu só tenho o meu pensamento e o meu fato de imaginar sobre o Sol, a Lua e a Terra, né? Mas aqui hoje também falando sobre a Terra, eu, no meu entender, né, a gravidade, ela não existe. Porque vamos pensar, claro que alguns estudiosos, né, representam aí e falam que a Terra, né, tem uma gravidade e tudo é conforme a gravidade acontece, né? Vamos supor ali a fruta caiu da árvore e ali então ela tem uma gravidade que fez ela cair, né? No meu entender, no meu estudo, né, isso é coisa dos meus pensamentos e que eu testo, tá? Em meus pensamentos. Então deixo bem claro, cada um tem a sua maneira de expressar. Então cada um pensa da maneira que quer, né? Mas na minha cabeça, na minha maneira de pensar e alguns estudos, né, que venho fazendo, então a Terra ela não tem gravidade, né? E sim, tudo que existe na Terra é sim um processo, claro que primeiramente de Deus, né? Deus, ele fez a Terra e sim fez o universo da sua proporção maior, da sua maneira. Então tudo é movido por Deus, pode ter certeza, né? Então falando sobre a gravidade, que muitos aí dizem, eu acredito que a Terra sim tem uma pressão elevada, né? Essa pressão elevada. Vou dar um exemplo aí para todos vocês. Quando Deus fez o universo, então o Espírito de Deus pairava, andava, né, por sobre as águas. Depois Deus fez então a terra, né, a parte de terra que sim está em cima da água. Então, por que que a terra ela fica em cima da água? Aí você me diz que é uma gravidade?
né? Não. Na realidade, o peso, né, e a pressão faz que a Terra flutue em cima da água, né? Se você analisar bem, as nascentes de água, ela nasce, né? Alguns pontos baixos e ela nasce em alguns pontos rochosos, né? Lá em cima na rocha. Então, assim, vamos analisar por que que esta água tem a nascente lá em cima da parte rochosa, né? Numa rocha, sendo que o nível dela é totalmente diferente com o nível da nascente aqui embaixo. Que faz essa água estar nascendo lá na parte rochosa lá em cima? É a pressão da água. Na realidade, a água ela forma uma pressão e essa pressão ela faz que a água vá. Então, a água vai fazer ela sair lá em cima no topo, a pressão da água. Então, assim é nós também no mundo, né? O universo é mais água do que terra. Por isso que acontece, a pressão da água faz que a terra seja mais leve que a água. E a água, então, ela mantém a terra em cima, né, dela mesma. Então, a pressão da água faz a terra flutuar. Ô louco, meu! Claro que eu falo para vocês que primeiramente é Deus, porque Deus é que comanda todo o processo do universo. As águas são correntes. As nascentes, né, os rios, os mares, é uma corrente e ela nasce e ela volta onde nasceu, né? Então, é incrível, né? A glória de Deus, o amor de Deus, o que Deus tem feito pelo ser humano, né, tem feito no universo, é glorioso. Então, o que acontece? O vento. O vento, ele não é uma gravidade que faz ele ventar e voltar. Não. São anjos de Deus. São o poder de Deus. A glória da criação do Senhor. E Deus está no comando de tudo. Existe 4 cantos no mundo. E esses 4 cantos existe 4 portas, onde Deus, né, tem anjos que sim controlam o mundo. Então, nós analisando que tudo que está presente no universo, uma planta, a terra, um rio, a água, o vento e muito mais, tem o comando de Deus. Se não tivesse o comando de Deus perante os acontecimentos, então ficaria difícil. Aí as nuvens formam, né, e chovem. Será que todo o processo da Terra, o aquecimento aqui embaixo a, com a pressão úmida, né, vai fazer a chuva cair? Existe a mão de Deus, porque há tempos de chuva, igual hoje, né? Esse ano começou com muita chuva e está chovendo muito fácil. Por quê? Mudou tanto a pressão, né? Mudou o calor, a pressão daqui da atmosfera com a pressão do ar lá em cima. Será que esse ano mudou mais do que o ano passado e outros anos? Então não. Então, no meu entender, existe as mãos de Deus controlando tudo. Deus é o controle do universo. Há tempos de chuva igual ultimamente. Choveu, forma nuvens e chovem. Há tempos da seca, há tempos, né, do frio. E muitas vezes eu vejo também, né, alguns assuntos, pessoas falando que a ausência do calor vem o frio. Eu imagino ao contrário. Tudo é por Deus. Deus fez as estações porque necessitava durante o mundo inteiro e a nossa vivência. Então, há o calor,
né? Ao frio, à primavera, há tempo para tudo. Deus fez o tempo conforme o controle que ele tem sobre o universo e sim sobre nós seres humanos também. Então é muito bom nós analisarmos o que Deus tem feito em nós, o que Deus tem feito no universo para nós. Então, analisando sobre a gravidade, tudo é feito pelo controle do Senhor, nosso Pai, Deus. A gravidade, que muitos dizem, são o controle de Deus. Deus construiu tudo perante milésimos ali de acontecimentos para que tudo funcione conforme Deus precisa para nós. Aí hoje, claro que está tendo transformações no mundo. Sim, mas essas transformações já está no controle de Deus. Deus tem o controle das transformações que acontecem no mundo inteiro, no universo. Nada que está acontecendo é fora da mão do nosso Deus Pai. Nada. Deus, o Espírito Santo. No início, Deus diz: o Espírito de Deus, né? Ali a palavra de Deus, a palavra do Senhor diz: o Espírito de Deus pairava, andava por sobre as águas. Deus tem 7 espíritos. E o Espírito de Deus é glorioso, porque Deus, com o Espírito Santo, tem o controle de tudo perante o universo. Depois, fora do universo, digamos que complemento de tudo, lá em cima nos céus, tem Cristo, os anjos e toda a glória que Deus tem presente para cada um de nós. Agora, como nós podemos fazer parte de tudo que Deus deixou para nós? Lutando cada dia, aproximando-se de Deus, de Cristo e o Espírito Santo a cada dia, tendo uma conexão maior com Deus. E aí sim, vamos sim um dia poder estar com o Pai. Porque tudo que Deus deixou está seguindo perfeitamente no controle do Pai. Nada está fora. Nada. Tudo que está acontecendo no mundo, no universo, Deus sabe de cada detalhe. Então vamos começar a prestar mais atenção e estar mais perto do Pai, estar mais perto de Deus e sim analisar que tudo que acontece no universo, o vento, o nascer, o morrer, o acontecer, é controle de Deus. Então a gravidade que muitos dizem, ela simplesmente, no meu estudo, no meu entender, é a transformação do peso e da pressão e do controle de Deus. Porque o peso faz cair. Se uma fruta ela tem peso e cai da árvore, é porque ela tem peso. Porque se ela não tivesse peso, ela ia flutuar. Simplesmente. Não é a gravidade que está subindo ela para cima, e sim a leveza que tem nesse conteúdo. Então, se esse
Se essa coisa é leve, digamos assim, ela vai subir. Se essa coisa ela tem um peso, ela vai descer e ela vai cair aonde? Na terra, porque da terra não passa. Então, é simples entendermos que a pressão, se ela caiu com um peso, é porque ela teve uma pressão caindo, e aí então esse peso se torna pressão e cai, dependendo do peso, quebra, esborracha, né? Até mesmo, como se diz, é só ali no acontecimento para ver o que vai acontecer. Se ela tem leveza, então se ela sair daquele local, ela tem uma leveza, ela vai ser levada pelo vento. E sim, porque ela é leve, ela vai subir. O peso vai descer. Então é muito simples a gente entender. E a questão do peso, né, com a pressão é tão formidável, porque a pressão ela faz também dar peso. E tanto na pressão, dependendo da quantidade, ela vai ficar leve. Eu sei que cada um tem o seu pensamento, mas é isso. Estou deixando hoje aqui o meu pensamento. E sim, vou deixar o artigo para vocês abaixo do vídeo, quem quer, né, estar vendo o artigo inteiro escrito, vou deixar para cada um de vocês. Mas não se negue, porque Deus está no comando de tudo. Desde uma folha seca caindo ou, né, uma plana pairando pelo ar. Deus tem o controle de cada momento exato no mundo. O vento, o sol, o nascer, né, o anoitecer, as estrelas, os céus. As estrelas rodam perante cada movimentação, perante os planos de Deus, no tempo de Deus. E Deus sabe o exato momento para cada coisa, né? Para cada criação que Deus fez aqui no universo. Tenha fé em Deus e acredite que Deus, além de tudo que Deus já fez por nós no universo, Deus tem muito mais para cada um de nós nos céus, na vida eterna, lá no reino dos céus, junto com Cristo e o Espírito Santo, anjos e muito mais. Deus abençoe a ti grandemente, reflita na palavra de Deus e sim, claro que quer deixar aí o seu comentário, pode deixar, mas eu penso assim e trago hoje aqui então a minha maneira de pensar sobre a gravidade, sobre o mundo, o universo, e sim que Deus ele é glorioso, né, na sua criação. Deus abençoe a ti grandemente. Até mais, até a próxima.